Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao primeiro Conversa com o Psicólogo. Os nossos encontros semanais de quarta-feira, onde nós vamos conversar sobre temas de psicologia, questões emocionais, de autoconhecimento. Estamos começando hoje, então, a primeira Conversa com o Psicólogo. Então, vamos lá. Qual que é a primeira pergunta? A primeira pergunta é sobre psicoterapia. E a pessoa diz o seguinte: eu fui na psicóloga por anos, mas depois eu não fui mais na mesma psicóloga, mas eu ainda sinto que tenho ainda questões para serem trabalhadas. E eu senti que naquela terapia não estava avançando mais. Eu quero saber se o fato de eu ter saído, se isso é uma fuga ou se eu realmente precisava de um novo terapeuta, de uma nova terapeuta. Como saber se o terapeuta vai ser bom para o meu caso? Como que eu vou saber quando que é a hora certa de parar ou de mudar? Falar de terapia é uma questão do meu dia a dia, do meu trabalho, então tenho um prazer imenso de falar sobre isso. O que eu posso dizer primeiro é: não ignore o que você está sentindo diante da sua terapia. Eu não sei se você disse, se você conversou com a sua terapeuta, com o seu terapeuta sobre isso, mas é importante falar o que você está sentindo sobre a terapia. Fale dos seus sentimentos, fale das suas expectativas, mas também escute o que o seu terapeuta, a sua terapeuta tem para falar com você sobre isso. Porque terapia, ela é um processo, e é um processo ativo. Então, ela é diferente de um medicamento, por exemplo. Medicamento é um processo passivo, a solução está vindo de fora. Você passivamente vai pegar um copo com água e vai tomar o remédio. E aí a química do seu corpo vai mudar passivamente. Mas a psicoterapia, ela é ativa. Por quê? Necessita da participação do paciente, da pessoa que está fazendo a terapia. E aí, então, o que a gente pode comparar, por exemplo, no caso de uma depressão? Pegar de uma forma bem concreta. Existem processos depressivos que, às vezes, a pessoa precisa, sim, tomar medicação. Existem processos que somente a terapia já vai ser excelente, já vai dar conta. Agora, mesmo no caso da medicação, quando a pessoa precisa, ela precisa também da terapia. Por quê? A medicação ela vai mexer na química do corpo da pessoa. E a pessoa toma, ela vai sentir as melhoras. Mas a medicação ela vai trazer a pessoa até o ponto que ela estava antes da queda, antes de entrar na depressão. Não vai fazer com que a pessoa avance, vá além. Mas a psicoterapia ela vai trazer a possibilidade da reflexão, da pessoa transcender aquelas questões, vai dar a possibilidade da pessoa ir além ao que ela foi. Então, o objetivo da terapia é saúde. O objetivo da terapia é o bem-estar. O objetivo da terapia é a capacidade da pessoa se adaptar ao momento dela e transcender ao como ela se encontra. É a capacidade da pessoa assumir a responsabilidade pela própria vida, assumir as próprias escolhas. Então, com isso, a pessoa geralmente, quando ela chega para um processo terapêutico, ela chega trazendo algumas queixas. Quase ninguém chega para a terapia falando assim: minha vida está maravilhosa, está tudo muito bem, e eu quero simplesmente trabalhar o meu autoconhecimento. Geralmente não é assim. Geralmente no processo psicoterápico a pessoa chega trazendo algumas questões, algumas queixas que a gente chama. Mas é aquela história da cebola. Então o nosso psiquismo, geralmente ele tem várias camadas. E aí então aquelas queixas que a pessoa traz, elas geralmente encobrem uma questão principal que está mais atrás. E está tudo certo, é assim mesmo que funciona. A pessoa ela traz aquilo, vai sendo trabalhado, mas rapidamente a gente percebe o que está por detrás. Então, geralmente existe algo por detrás que é principal, que é mais importante, mas começa com aquilo que aparece, a casca.
geralmente aparece aquilo que está mais na camada mais exterior. E ali serve de link, de ponto para ir trabalhando, para chegar naquilo que está mais atrás. E como é que termina um processo terapêutico? O processo terapêutico termina com a pessoa se tornando o seu próprio autoterapeuta. Quanto tempo leva isso? Depende. Depende da pessoa, depende do que ela quer. Então, eu, como psicólogo, me submeti ao processo terapêutico e eu, por escolha, fiz terapia por 10 anos. No meu caso, o meu terapeuta, na época, ele falou assim: Rodrigo, você é o paciente que está mais bem sucedido, tem mais clareza, você está melhor do que eu, pelo amor de Deus, está na hora de você ir embora. E aí, então, eu falei assim, tá bom, eu queria continuar, eu adoro fazer terapia, mas aí, então, é um processo onde a gente já tem a capacidade de lidar com as questões, a gente já chega para a terapia levando a questão e já levando a solução. Então, você já está trazendo uma capacidade de análise muito grande. Então, o tempo que a pessoa faz a terapia, ela vai aprendendo a diluir suas questões, elaborar suas questões. Eu quero contar para vocês uma coisa. O que já aconteceu dentro dessa pergunta inicial que foi feita. Eu já atendi pessoas, já aconteceu algumas vezes, de na primeira sessão com a pessoa, primeira sessão, eu consegui chegar no ponto da pessoa, na questão, e a pessoa assim, resolveu a questão da pessoa. Mas essas pessoas que já aconteceu isso, elas já haviam feito terapia por 2, 3 anos antes. E a pessoa estava com esse sentimento, olha, eu já fiz terapia antes, cheguei num ponto que eu senti que não estava caminhando, a pessoa era legal, mas não estava caminhando. E aí, com uma sessão, chegou no ponto. É porque eu sou ninja das galáxias? Não necessariamente. Mas a pessoa já havia passado por um processo anterior, ela criou uma base onde, com uma escuta ativa, com experiência, logicamente, facilitou de, com uma sessão, chegar no ponto, né, da questão da pessoa. Então, a base que vai se formando, ela vai dando subsídios para que a gente vá aprofundando cada vez mais nas questões. A Tênis Trevel está perguntando qual a minha opinião sobre a logoterapia. A logoterapia de Viktor Frankl. É uma excelente abordagem. A gente vai entender o seguinte, todas as abordagens são excelentes, todas as abordagens. Quem estuda psicologia, quem faz o curso de psicologia, vê durante a formação que existem pesquisas que apontam que todas as abordagens são eficazes, todas elas. E que todas elas trazem resultados semelhantes, em média, mas que alguns profissionais individuais conseguem resultados acima da média por uma questão de buscas do próprio profissional. Em todas as áreas a gente vai entender, em todas as áreas de trabalho. Existem profissionais que são mais ativos, existem profissionais que fazem buscas mais aprofundadas, existem profissionais que têm níveis diferentes de experiência, e isso então vai refletir na hora da terapia. A logoterapia é uma das abordagens que existem várias. Então a gente pode entender, por exemplo, que existe a abordagem existencial, humanista, psicanálise, comportamental, transpessoal. E o que marca a diferença das abordagens? É a forma como se encara o paciente ou a pessoa que vem para a terapia. Então, o olhar que se tem em relação à pessoa que vem para a terapia vai conduzir o diferencial na abordagem. Então, por exemplo, na abordagem, nas psicoterapias dentro da área existencial, então nós temos, por exemplo, a Gestalt está dentro da área existencial. Então, lida com o paciente como sendo o ser da escolha. No caso da abordagem humanista, por exemplo, vai lidar como sendo a pessoa. No caso da psicanálise, é o sujeito do inconsciente. No caso da abordagem comportamental, é o sujeito do comportamento. No caso da transpessoal, é o ser transpessoal. Então, a forma como se encara cada pessoa que vem para a terapia é que vai marcar a diferença da condução da terapia. E qual que é a sua abordagem? Então, a Ana está aqui do meu lado,
me perguntando qual é a minha abordagem. Então, quando me formei, quando a gente se forma, a gente tem que aprofundar quem vai trabalhar na área clínica, porque a psicologia ela é muito ampla, né? Então, a área clínica é uma das áreas da psicologia, mas existe a psicologia jurídica, psicologia organizacional, psicologia do esporte e assim por diante. A psicologia por são várias as áreas onde o psicólogo pode atuar. A área clínica é uma das principais áreas, é uma das áreas mais buscadas por quem faz o curso de psicologia. E durante o curso, você escolhe uma abordagem para se aprofundar um pouco mais, já faz estágios naquela área. Eu escolhi, no meu tempo de estudante, a abordagem da Gestalt, me aprofundei um pouco mais, fiz um estágio depois de formado, com 1 ano ainda, trabalhei com um dos professores de Gestalt, ele me convidou para trabalhar na clínica dele, que foi o Hércules Vidal, onde eu adquiri muita experiência na área da Gestalt, mas a Gestalt é uma abordagem, inclusive, muito aberta, que diz assim, você pode beber de todas as áreas e guardar aquilo que é o melhor. E eu fiz um aprofundamento em várias outras áreas. Todas as áreas, todas as abordagens são muito completas em si, mas elas não trazem todo o conhecimento do ser humano. Mas elas trazem um conhecimento suficiente para você trabalhar dentro dessa abordagem. Eu, por interesse pessoal, pelas minhas buscas, pela minha característica, fiz buscas na área da psicanálise, na área da comportamental, da cognitivo, fiz formações em neurociências e comportamento, em psicologia da educação, em hipnose. Eu nunca parei de estudar. Então, a minha abordagem hoje não é mais só Gestalt. E aí, quando as pessoas me perguntam, eu falo, as pessoas acham que eu estou brincando, porque eu falo assim, minha abordagem é rodriguiana. Aqui, exatamente por causa disso, porque a minha visão ela se tornou mais ampla e eu consigo utilizar elementos de cada uma dessas áreas no momento necessário para aquilo que se precisa. E aí, para mim, eu consigo ter mais ferramentas, no meu caso, eu consigo utilizar de modo harmonioso e eu penso que flui muito bem. A Angel Cris está dizendo o seguinte, vamos lá. O paciente em tratamento psicoterápico pode praticar também outro tipo de terapia alternativa, como aromaterapia, cromoterapia, reiki, como complemento? Eu penso que sim, são terapias que não vão conflitar com a psicoterapia em si. O que eu não acho que vai ser legal é, de repente, você fazer 2 terapias, uma com um psicólogo, outra com outro psicólogo, para trabalhar as suas questões. Então, escolhe um e faz terapia com um. Então, eu já atendi pessoas que chegaram pedindo terapia e aí, de repente, eu descobri que a pessoa, na primeira sessão, a pessoa falou assim, olha, eu também estou fazendo terapia com outra pessoa. Eu falei assim, não, aí então você tem que escolher. Se você quer iniciar uma nova terapia, primeiro você tem que encerrar sua outra terapia. Como é que você vem buscar uma terapia nova sem ter concluído a anterior? Porque o processo de conclusão de uma terapia, ela pode se dar por 2 motivos. O primeiro motivo é literalmente a alta, que é o ideal. É quando o próprio terapeuta considera que o paciente entrou num processo, num modo de funcionamento tão saudável que a pessoa dá conta de lidar a partir dali com as próprias questões ou que chegou ao ponto de conclusão daquilo que foi buscado inicialmente. E aí, então, o próprio terapeuta vai e dá alta para o paciente. É o ponto ideal. Ou então, porque você considera que, olha, não está fluindo, não estou querendo mais, e você interrompe, então, mas aí, então, ok, está sendo por sua conta. Já aconteceu comigo, com pacientes que eu fui dar alta, e a pessoa falou assim, olha, mas eu não quero que você me dê alta, porque eu ainda quero trabalhar mais coisas. Aí eu falei, então tá, me diga o que você quer trabalhar. E a gente, então, foi trabalhar um aprofundamento em outras questões. Mas aí são pessoas que querem transcender as queixas iniciais, aquelas queixas mais básicas. Mas a psicoterapia ela é um contrato que se faz no início, onde a gente vai trabalhar determinadas questões. Mas sempre o objetivo vai ser saúde, bem-estar, autonomia. Psicoterapia não é dependência. Tem gente que acha, mas eu vou ficar dependente da terapia. Aqui, não, terapia não é droga, não. Você não vai ficar dependente de terapia, não. O objetivo da terapia é você se tornar independente, é o oposto. Porque tem muitas pessoas que trazem uma ideia equivocada do que vem a ser a terapia. Então, a questão é,
Todas as terapias são úteis, são eficazes. Existem na área acadêmica mais estudos com a área comportamental. Por quê? Porque é mais fácil de medir. Então, na área acadêmica, nas universidades, você precisa de uma métrica. Aí as abordagens que vão trabalhar mais com dados, olha, você acorda, você vai anotar no seu dia, você vai fazer um diário disso, daquilo, então você vai trabalhar com dados muito concretos. Aí, para a área acadêmica é mais fácil, vão ter mais estudos por causa disso. Mas não é porque necessariamente ela é mais eficaz do que as outras, não. Todas são eficazes, cada um com as peculiaridades aí dos próprios terapeutas, que vão ter mais maturidade, mais investimento, mais tempo de atendimento. Então, isso daí vai fazer a diferença. Diferenças individuais dos terapeutas. Agora, pode ser que uma pessoa tenha uma característica que vá se adaptar melhor a um determinado estilo de terapia. Pode acontecer. Pode acontecer. Como é que você vai saber disso? Olha, aí a questão da busca da terapia, geralmente, ela se dá por uma questão de confiança. É diferente de você ir chegar num convênio médico lá e você, olha, estou precisando de um especialista de uma área e marca uma consulta porque está ali no plano. Geralmente, psicoterapia, você busca porque você tem confiança, porque você tem empatia, porque alguém que faz já indicou. Então, é meio que um pouco disso. Tênis Trevel, a Valéria, tá perguntando como é que você encara as questões religiosas dos pacientes. Olha, eu vou dizer o seguinte, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela estabelece como um dos parâmetros para a qualidade de vida da pessoa um vínculo de religiosidade. A própria Organização Mundial de Saúde fala disso. Então, na terapia, não é ético o psicólogo falar assim, olha, vire tal religião, busque tal religião. Não, isso daí não seria ético. Mas o psicoterapeuta, com base nos estudos que já existem, que são milhares, quando eu falo milhares, eu não estou exagerando, pode buscar PubMed, Cielo, que são fontes de pesquisa científica. Você vai encontrar milhares de estudos no mundo que associam saúde mental e religiosidade, vínculo religioso, qualidade de vida e religiosidade. Então isso daí dá subsídios para que a gente possa estimular que a pessoa busque dentro das suas concepções um vínculo de religiosidade. Porque a religiosidade, a espiritualidade, é uma das dimensões do ser humano. Como que você também não vai investir numa dessas áreas, nessa área? Então, se você tem que cuidar da sua saúde mental e emocional, que é o que a gente está fazendo aqui agora, que é o que você pode fazer numa terapia, se você vai para a academia, fazer uma atividade física, se você cuida da qualidade da sua alimentação, você está cuidando do seu corpo. É uma das dimensões que você tem. Se você investe em conhecimento, na sua formação, você está investindo num pilar pessoal, num pilar racional, que é importante. Mas a gente tem um outro pilar também, que é o pilar espiritual. Pode investir, porque vai fazer diferença também. Nós somos seres, o ser humano é um ser muito complexo. Então, a área emocional é uma das áreas principais, mas a área espiritual também é uma área que não deve ser relegada. Então, eu penso que é importante buscar esse vínculo, porque existem determinadas questões na vida que as respostas você só vai ter diante de um aspecto espiritual. Por exemplo, a ciência não traz um consolo maior para a questão da morte. Não traz. Na psicoterapia você vai trabalhar isso. A questão do lidar com a morte, o luto, você vai trabalhar. Mas se você quer trazer isso daí de uma forma mais tranquila, você vai ter que buscar uma resposta também ligado à sua espiritualidade. Então a questão de religiosidade é diferente de religião. Religião é a forma, é você cumprir os horários lá da sua religião. Agora, religiosidade tem a ver com sentimento. Sentimento ligado àquele conhecimento. É muito diferente. Então, eu penso que é importante buscar isso daí, né, também. Então, voltando à nossa primeira pergunta,
Então eu quero saber se isso daí é fuga, né, ter saído da terapia, se eu preciso de um novo terapeuta, quando que eu vou precisar de um novo terapeuta. Então eu penso que é uma questão de autoconhecimento, né? Então o primeiro ponto é, não saia simplesmente da terapia porque você acha que não está funcionando. Devolva isso para o seu terapeuta, fala dos seus sentimentos. Olha, eu estou sentindo que a terapia está indo um pouquinho mais devagar, mas escuta, porque existe um tempo de latência também. É como se fosse assim, a gente está construindo e a gente não está vendo. De repente vai e aparece. Então na terapia ela também tem um tempo que parece de latência, mas é um tempo que está sendo construído. Então a gente sente e parece que está um pouco devagar, mas também faz parte do processo terapêutico. Mas às vezes pode ser que esteja parado de verdade. Mas então devolve para o terapeuta, fala do seu sentimento e escuta. Como é que você vai saber se o terapeuta é bom para o seu caso? Essa é uma resposta que você vai ter que descobrir para você. Se você sente que você está na terapia há um tempo e já está crescendo, a terapia ela tem que trazer resultados também. O resultado, o tempo, ele é de cada um, é um tempo individual. Porque o terapeuta ele vai entrar, é esperado, com 100% da parte dele, dentro da parte dele. A outra parte é o paciente que tem que fazer. Então eu atendo pessoas que de repente vão à terapia e eu tenho pessoas que eu atendo que fazem terapia. Então é uma questão da pessoa também perceber se ela está indo à terapia ou se ela está fazendo terapia. Ir à terapia é, não, eu vou, mas não tá. Aí você faz intervenções e a pessoa ela é refratária a isso. Você faz propostas e a pessoa está com pouca disposição. Agora tem pessoa que é engajada. Nossa, a pessoa busca, ela se coloca, ela levanta questões, aquele tempo da terapia, ela estende para toda semana, ela está ligada naquilo. Essa pessoa vai crescer mais. Então, o tempo da terapia é um tempo muito individual de cada um. Então é importante a gente perceber que daí os resultados são individuais exatamente por causa disso. Porque a terapia ela não é algo passivo, ela é algo ativo. Você também tem que participar com o movimento, colocando energia para que a coisa funcione. Né? Então, é um pouco disso. Eu espero ter respondido a essa primeira questão, eu espero que tenha sido útil, né? Que tenha sido de importância.